Irmãos, nessa manhã queremos falar acerca desse tema, os ensinos de Jesus, baseado na passagem bíblica que nós acabamos de ler. Irmãos, quando nós falamos acerca dos ensinos de Jesus, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, é o livro que nós usaremos como maior referência. A principal, irmãos, ocupação no ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo foi com o ensino, ou seja, ele fez do ensino o agente principal da redenção que se dá por intermédio da sua palavra, que foi transmitida primeiro aos discípulos e depois também a nós que somos seus seguidores. Irmãos, fomos extrair do livro chamado A Pedagogia de Jesus, o Mestre por Excelência, de G.M. Price, da Juerp. Ele diz algo interessante que nunca havia atentado, pelo menos dessa forma detalhada, que nos evangelhos do Senhor Jesus Cristo, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ter aqui 45 vezes Jesus sendo chamado de mestre e nenhuma sendo chamado de pregador. A ideia principal é que Jesus usou grande parte do ministério terreno para transmitir ensinamentos aos seus discípulos para que o mesmo pudesse dar continuidade. Então nós vamos entender, inclusive, irmãos, que Jesus ele vai ser chamado de mestre, ele vai estar também tratando os apóstolos e os seus seguidores como sendo seus discípulos. São coisas marcantes para nós que professamos a fé em Cristo Jesus e por conta disso somos cristãos, de saber que somente 3 vezes no Novo Testamento há essa palavra cristãos, porém 243 vezes a palavra discípulo. A palavra discípulo quer dizer aluno, aprendiz, ou seja, nós somos chamados por Deus para sermos discípulos, alunos, seguidores do mestre esse por excelência, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nessa passagem que nós lemos, alguns questionamentos, eles estão confrontando o tempo todo a Jesus. Tem 3 grupos aqui, no mínimo, distintos, que estão confrontando a Jesus. Os líderes dos judeus, o povo, os peregrinos que iam até a festa do tabernáculo, e havia também os judeus que moravam já em Jerusalém, mas que compactuavam com a mesma ideia dos líderes judeus, ou seja, que Jesus era um charlatão, um trapaceiro, um impostor e que sua máscara ia cair. Por conta disso, nós vamos perceber que ele, como qualquer um outro judeu, dos 6 até os 10 anos, ele foi estudar, e estudando ele aprendeu acerca da lei, dos profetas e dos livros poéticos, poesia. O livro de Salmos está inserido nessa classificação. Então Jesus, na verdade, irmãos, como diz em Lucas, ele está crescendo em sabedoria e estatura, graça, conhecimento diante de Deus e também diante dos homens. Jesus está ali na sua tenridade, aprendendo junto com os demais da sua idade acerca de tudo aquilo que era transmitido para um judeu na idade que Jesus se encontrava. Esse mesmo livro ele vai abordar e dizer que a partir dos 13 anos, essa criança agora é considerado um filho da lei, ou seja, ela já tem conhecimento suficiente, tanto é verdade que aos 12 anos Jesus está confrontando com aqueles doutores da lei, porque esse conhecimento ele vai receber duplamente. Primeiro, recebe de Deus, porque ele é Deus, conhece todas as coisas, tem discernimento de todas elas, mas também um conhecimento que ele adquiriu durante o período da sua tenridade, ali estudando até a ponto de chegar numa estatura de conhecimento que poderia confrontar, inclusive, com os doutores da lei.
Há uma máxima, irmãos, do oriental que ela se aplica para cada um de nós, e foi assim também na tenridade de Jesus e foi conosco também. Essa máxima do oriental, ele diz o seguinte: se eu ouço, apenas ouço, eu esqueço. Se eu vejo, eu lembro. Se eu pratico, eu aprendo. Jesus está com os 12 apóstolos, ou discípulos, ou alunos, ou aprendizes, falando para eles, demonstrando através de sinais, prodígios e maravilhas, e colocando-os também para praticar. Irmãos, não há evangelho se não há prática. Eu creio em Deus, mas não oro. Eu amo ao Senhor, mas não leio a Bíblia. Eu quero ver o mundo salvo, mas nunca evangelizei ninguém. A prática, irmãos, é que demonstra a nossa crença. Muito mais do que as nossas meras palavras. A esposa só acredita que o marido a ama pela maneira como ele a trata. Se tiver só palavras e as atitudes forem completamente destoando daquilo que ele fala, meu amor, eu te amo, e logo depois ele usa de uma grosseria enorme. Há um relato que diz, né, que o marido, fazendo esse teste com a mulher, teve um dia que ele foi confrontado. Ele virava para a mulher e falava: amor, eu te amo, você é muito bonita, mas você é um pouco, tem dificuldade no aprendizado. Aí ia o tempo todo. Até o dia que ela falou: olha, sabe o que eu quero te dizer também? Que Deus me fez, a mulher falando, bonita para você gostar de mim ou me amar, e me fez burra para eu te aceitar. Ou seja, a mulher estava sendo o tempo todo confrontada pelo marido, até um dia que o balde, na frente dela, ela chutou o balde, não é? Chutou o balde, deixando muito claro que as suas palavras não eram condizentes com as suas atitudes. Irmãos, Jesus, na verdade, ele como mestre, como aquele que está transmitindo conhecimento, ele foi questionado, porque o mestre, ele não falava de si mesmo, ele falava baseado nos ensinamentos que ele recebeu de alguém. Por exemplo, não é? Grandes filósofos aí seriam referência para muitos outros, Sócrates, Platão, e por aí vai, como Paulo teve Gamaliel também, um grande mestre, um rabino que orientava, mas a Bíblia diz que Jesus nunca teve um rabino que pudesse ser o seu mestre, um rabino que ele pudesse citar como alguém que respaldasse o seu conhecimento. Glorifique a Deus por isso, porque Jesus é Deus e não precisa aprender nada de ninguém. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas, e por isso não há um mestre, um rabino de referência quando ele está ministrando aos seus discípulos, porque ele não fala de si mesmo, ele fala daquele que o enviou, que é o seu próprio Pai. Aqui, irmãos, os religiosos e, sobretudo, os líderes, eles vão mais uma vez evidenciar aquilo que Deus sempre condenou, a hipocrisia religiosa. Porque, irmãos, havia uma prática da circuncisão. Circuncisão é um procedimento cirúrgico que ocorre apenas no menino, no seu... nós vamos entender que essa intervenção cirúrgica no 8º dia, ela visa evitar até mesmo a possibilidade de, posteriormente, essa criança, quando adulto, ter uma doença sexualmente transmissível, câncer, e até mesmo por uma questão de higienização. Então, essa cirurgia acontecia no 8º dia, e esse procedimento, que era no órgão masculino, ele evidenciava também uma outra coisa, que toda pessoa que era submetida à circuncisão, ele estava sendo inserido uma aliança com Deus e com o seu povo. Então, por conta disso, a circuncisão, ela sobrepujava ao dia de sábado, ou seja,
a lei da circuncisão era maior do que o sábado para os judeus. Eles atendiam isso. Se o 8º dia da criança caísse num sábado, ia ser circuncidado naquele dia. Agora Jesus está confrontando como é que a criança pode passar por um procedimento cirúrgico que poderia ser feito num outro dia, sem nenhum agravamento para a sua saúde, e ele não pode curar um paralítico de 38 anos num sábado. Uma pequena cirurgia pode, mas a cura completa não pode. Ou seja, nós vamos perceber, irmãos, que precisamos ter um cuidado muito grande para que não sejamos religiosos a ponto de tentar guardar costumes, não entendendo a grandeza daquilo que Deus está realizando, que Deus está fazendo, e nós vamos entender que justamente isso está acontecendo. Jesus, que é esse grande mestre que nunca foi orientado por nenhum outro, ele está agora propondo para aqueles homens que tinham como mestre algum rabino terreno, que ele era completamente diferente. O Asby, no seu comentário bíblico, ele faz um trocadilho muito interessante, dizendo que os escribas e fariseus ensinavam por meio das autoridades, mas Jesus ensinava com autoridade. A autoridade era tamanha que, à medida que ele falava, as pessoas disseram: nós nunca ouvimos alguém falar com tanta autoridade. Tu estudou aonde, cara? Tu aprendeu aonde? Com que rabino? Quem respalda o teu conhecimento? O próprio Senhor falou, irmãos, que não só sobre a vida de Jesus, mas também sobre a vida da igreja, dos seus discípulos. Antes de ser assuntos aos céus, ele falou: eu dou autoridade a vocês. No nome de Jesus, a igreja tem autoridade para orar, para que os demônios sejam expelidos, para suplicar a Deus pela cura, salvação do perdido e transformação das nossas vidas. Irmãos, quando o Senhor está nos chamando para sermos os seus mestres, Gamaliel não serve para nós. A formação de Moisés era para que ele pudesse suceder o faraó. Deus vai pegar todo esse conhecimento e vai usá-lo, potencializar, para que ele governasse o seu povo. Então, tudo que temos, botamos no altar de Deus e falar: Senhor, usa para a glória do teu nome, os dons, os talentos, a profissão, o que você é, o que você tem. Coloque no altar de Deus. Senhor, o que eu tenho é isso, usa-me para a glória do teu nome, para a edificação do seu povo, para a proclamação do teu reino. Amados, nós queremos nessa manhã destacar que Deus tem algo grande para realizar em nós e através de nós. E os seus ensinos são obtidos nas Escrituras Sagradas, na escola bíblica dominical, nos cultos de quarta-feira, no momento da nossa devocional com Deus. E talvez nós estamos esse ano passando por esse desafio. Eu não sei quantos ainda continuam na leitura anual de toda a Bíblia. Eu não sei aonde você está. Não pare, não desista, porque ainda não chegamos no lugar prometido por Deus, nem de santidade e nem de eternidade. Enquanto estivermos, passamos por um processo de santificação, cujos ensinos do Senhor são imprescindíveis para que nós possamos continuar crescendo. Deus é tremendo, irmãos. Deus é poderoso à medida que nós possamos permitir aquilo que Ele está realizando em nossas vidas. Quero encerrar, irmãos, nessa manhã, citando algo muito marcante para mim na leitura também desse livro, quando estávamos nos preparando para essa mensagem. O autor diz o seguinte: o ensino só obtém êxito quando leva o aluno a agir. O ensino só obtém êxito quando leva
o aluno a agir. Irmãos, aquilo que nós lemos precisa ser respaldado pela palavra de Deus. Há frases bonitas, porém vazias e ocas, que não refletem a realidade da palavra. Mas essa aqui, o autor é cristão e ele vai extrair da palavra de Deus que esse ensino só obtém êxito quando leva o aluno a agir. Irmãos, quando o Espírito Santo nos foi dado, não foi apenas para selar a cada um de nós com o penhor da redenção, com a marca de Cristo em nossas vidas, como selo de Deus que nos identifica como propriedade exclusiva de Deus, mas o Espírito Santo nos foi dado para termos uma vida transformada, irmãos. Que alguém olha para a gente e faz paralelo. Não é apenas, esse cara era magro ou está gordo, esse cara era black power ou está careca, esquece. Essas marcas ficam, o tempo é impositivo nessa questão. Mas é aquilo que nós éramos antes. Somos o mesmo hoje? Se somos, nada mudou. Porque esse encontro com Cristo e os ensinos de Cristo, se não nos levaram a uma prática de vida diferente daquilo que nós levávamos antes, nada mudou. E Ele não nos chamou para ficarmos nessa zona de conforto, resistindo à ação poderosa do Seu Espírito que agora habita em nós, pelo contrário. Ele nos chamou para que nós pudéssemos ser cheios do Espírito Santo, abandonasse todas as coisas desse mundo que nos puxa como questão intrínseca da nossa natureza pecaminosa. Nós passamos um período que nós estávamos atracando praticamente em 2 portos. Era Santos e no Espírito Santo. Era o tempo todo, alguém até brincava. Se largar, ele vai sozinho, não é? O navio vai sozinho, vai atracar no Porto de Santos. Irmãos, tem um, ele, não sei se essa abreviatura está relacionada com o nome, né? Mas o nome do cantor secular é Xande de Pilares. Ele tem uma música, essa música secular, que diz: deixa tudo acontecer naturalmente. Com o crente, não acontece naturalmente. Acontece poderosamente quando nós permitimos que o Espírito Santo possa agir e usar as nossas vidas para a glória do nosso Deus. Se você deixar agir naturalmente, você não fará nada. Se você deixar agir naturalmente, nós iremos para as mesmas práticas que nós tínhamos outrora. E uma vida transformada por Deus vive em novidade de vida. Vive algo sobrenatural. Irmãos, que Deus nos ajude a estarmos permitindo que o Espírito Santo de Deus haja em nossas vidas, para que, como Jesus falou, olha, o meu testemunho não é dado por mim mesmo. Se nenhum de nós podemos dar testemunho de nós mesmos. Testemunho é dado por uma outra pessoa, irmãos, não por você mesmo. Fulano de tal agora mudou completamente. E o que nós queremos é justamente isso. Quero encerrar, irmãos, dizendo que ensinamos o que sabemos, porém, nós produzimos aquilo que nós somos. Às vezes temos um bom ensino que não corresponde com aquilo que nós produzimos. E o que eu produzo tem que ser em casa, na igreja, no trabalho, na vizinhança, aonde eu estiver. E às vezes, irmãos, está acontecendo isso. Estamos tendo bons ensinos, a palavra de Deus está sendo proposta, porém, com poucas mudanças. Eu acho que o tempo de hoje é viver diferente da hipocrisia que imperava sobre esses líderes religiosos, sobre os judeus, que cobraram a questão da circuncisão da cura de um homem no sábado, porém, a prática ali da circuncisão eles deram continuidade. Quando nós pensamos sobre isso, irmão, me fez lembrar um humorista chamado Agildo Ribeiro, que num táxi aéreo, alguém o viu e falou: glórias a Deus, coisa boa, eu vou nesse táxi aéreo do Rio para São Paulo
com o Agildo Ribeiro do meu lado, eu vou rindo direto. O Agildo Ribeiro morreu em 2018, né, humorista aos 86 anos, mas aí, rapaz, esse homem era completamente diferente da televisão, e ela pôde experimentar um pouco disso. Ele virou para ela e falou assim: minha senhora, eu queria saber se a senhora gostaria também, viajando do lado do Maguila, que é um pugilista, né, campeão sul-americano, brasileiro, se a senhora gostaria de ir tomando soco daqui até São Paulo. A mulher ficou encolhida, falou: opa, o Agildo da TV não é o mesmo Agildo que está aqui ao meu lado. Ou seja, aquele é um artista, não é? Só que crente não é artista. Crente, ele é real em todos os lugares, né? Tem dor, tem fome, tem sede, fica com ira, fica com raiva, mas só que ele não aceita isso no sentido de a síndrome de Gabriela não vale, nasceu assim, é sempre assim. Não. Jesus Cristo mudou o nosso viver, transformou as nossas vidas. Nós não podemos aceitar. Sérgio Lopes tem um hino que ele fala que luta contra a sua própria natureza. A natureza nossa é má, é pecaminosa, é só o Espírito de Deus que pode transformá-la. Irmãos, que Deus nos ajude a absorvermos os ensinos de Jesus, os colocando em prática, para que o mundo veja em nós pessoas transformadas pelo poder de Deus, que não aceitam ser mais da mesma maneira que era antes. Se alguém parar e falar: pô, rapaz, o Alexandre é o mesmo, cara, quando nós éramos jovens juntos, eu falei: pô, deu ruim para mim, não é, cara? Preciso rever várias coisas e mudar completamente. Amados, vamos orar nesse instante. Eu quero, nessa hora, agradecer a Deus pelo culto, pela presença de cada um dos nossos irmãos.